então, aqui para a nossa tela, para a gente tirar todas as dúvidas, o deputado federal do PP do Paraná e líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Muito boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no BMC Market. Boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Deputado, bom, a nossa repórter de Brasília acabou de trazer informação que a PEC do estado de emergência deve ser promulgada e fatiada ali da PEC, da outra PEC, né? Eu queria entender como é que isso vai acontecer, né? Aconteceu ali também a reunião de líderes ontem, não houve consenso em alguns pontos, principalmente essa questão do estado de emergência. É por conta disso, então, que essa PEC deve ser fatiada, essa falta de consenso de líderes, por acaso poderia atrapalhar essa votação que deve acontecer amanhã? Não, não há nenhuma falta de consenso. A decisão do Colégio de Líderes foi manter o texto do Senado. Isso já foi votado. Ontem o texto foi lido pelo relator, exatamente o mesmo texto do Senado. Amanhã, 9 da manhã, votaremos na comissão especial o texto da PEC do etanol junto com a PEC dos benefícios e em seguida vai a plenário. Votaremos ainda amanhã os 2 turnos no plenário da Câmara da PEC 15, que é essa PEC dos benefícios. Estamos aqui também com Alexandre Cabral e Alan Gani para fazer perguntas aqui para o líder. Nós temos aqui na tela, já temos... Deputado, Cabral aqui falando. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. CAGED indicou nos primeiros 5 meses do ano, quer dizer, de janeiro a maio, mais de 1 milhão de pessoas contratadas. Excelente notícia. PNAD colocou nos últimos 5 anos o menor nível de desemprego. Nós pegávamos nível de desemprego de 1 dígito há muito tempo. Você pega o PMI de serviços da indústria, indica que nós estamos tendo provavelmente um grande investimento para segundo semestre. É necessário essa PEC? Essa PEC não fica eleitoreira demais, já que a economia sozinha já está voltando? Não, porque nós já devíamos estar ajudando essas pessoas há mais tempo. Mas tivemos agora, recentemente, a capitalização da Eletrobras, 25 bilhões de reais arrecadados, e a Petrobras, insistindo nos lucros estratosféricos, geraram 60 bilhões de dividendos para o governo já esse ano. Só 20 bilhões estavam no orçamento. Então temos uma arrecadação já efetivada de 65 bilhões de reais que não estão no orçamento. Desses 65 bilhões, 45 bilhões estão sendo aplicados em socorro às pessoas mais atingidas pela crise. Então, taxistas, porque a crise é de aumento de preço de alimentos e de combustíveis em função da guerra da Rússia e da Ucrânia. Inflação generalizada, na Europa 9%, nos Estados Unidos 9%, no Brasil 11%. Então, todos os países estão tomando medidas para reduzir a inflação. Então, vamos socorrer taxistas, as famílias que estão no Auxílio Brasil, vamos socorrer os caminhoneiros, né, que 650 mil que estão cadastrados e que estão sofrendo com o aumento do preço do diesel, e vamos socorrer também idosos, né, o transporte coletivo urbano pagando a gratuidade dos idosos, que hoje é rateada por outros usuários que são pobres também do transporte coletivo. Então, é um conjunto importante de medidas. O presidente Joe Biden está pedindo lá para baixar o preço da gasolina nos Estados Unidos e lá não tem eleição. Então, todos os países estão... A Espanha está dando subsídio ao óleo diesel, também lá não tem eleição. Então, todos os países estão tomando medidas agora urgentes para conter a inflação, porque ela se retroalimenta e vai prejudicando muito o poder aquisitivo das pessoas, e o Brasil está tomando as medidas na hora que pode fazer, né, na hora que encontrou solução para fazer, e com recursos já arrecadados, sem endividamento nenhum, para o país, justamente para não espantar os investidores. O deputado líder Ricardo Barros, tudo bem? Alan Gani aqui falando. Me parece que, do ponto de vista quantitativo, realmente não há um problema. As contas do governo estão em dia, superávit primário é uma perspectiva até de ficar positivo nesse ano, dívida pública abaixo de 80%. Mas o mercado financeiro, ele reagiu mal, né, ao avanço dessa PEC. E reagiu mal porque entendeu
que era um bypass na regra do teto de gastos, uma flexibilização do ponto de vista fiscal. Isso tem efeitos para a economia real, subida de juros futuros, aumento do dólar e queda da bolsa, prejudicando as expectativas. Que mensagem o senhor poderia passar para o mercado, que garantia o senhor poderia passar para o mercado de que não haverá esse afrouxamento fiscal e voltar aí o Brasil, que sempre foi do puxadinho fiscal? Bem, a garantia é as medidas que estão sendo anunciadas. Nós, de 65 bilhões arrecadados, estamos colocando 45 para socorrer os mais carentes. Nem gastamos todo o dinheiro que foi arrecadado extra, que seria até razoável, porque já é uma arrecadação efetivada e que não estava prevista no orçamento. E também, você precisa observar que o Brent vem caindo, o preço do barril de petróleo vem caindo, hoje está em 98, e quando cai o preço do barril de petróleo, cai o preço também das ações da Petrobras, de todas as empresas envolvidas nesse setor, e puxa a bolsa para baixo. E puxa a bolsa para baixo, puxa o dólar para cima. Então, não é necessariamente a aprovação da PEC que provocou essa mudança de humor no mercado, né, mas sim a questão da baixa do preço do petróleo. Se continuar o petróleo caindo, vamos ter mais mudanças aí nas ações da Bolsa de Valores, porque o Brasil é o 6º maior produtor, exportador de petróleo do mundo, né? E se o preço do petróleo cai, a expectativa de lucro da Petrobras também cai, e as ações da Petrobras caem, e ela é uma forte ação na Bolsa de Valores, puxa nosso índice para baixo. Deputado, a gente viu ali na PEC dos benefícios no Senado apenas um voto contra, né? Como é que está essa discussão para amanhã na Câmara? Os partidos do Senado devem acompanhar, devem ser os mesmos ali na votação da Câmara? Aqui na Câmara eu acredito que vai ser votado por quase unanimidade. Talvez o Novo mantenha uma votação contrária e mais algum outro parlamentar, mas partidos mesmo não. A PEC é boa, é importante para os carentes do Brasil. A PEC tem sustentabilidade, tem recurso já arrecadado, não está endividando o país. Ela vai ser votada aqui na Câmara amanhã com quase unanimidade dos parlamentares. Por isso, eu não acredito em questionamento nenhum sobre a PEC em nenhuma outra instância, né, que está sendo provocada a se manifestar sobre isso. A PEC vai ser promulgada e vai valer, e nós vamos entregar, como outros países estão fazendo, socorro aos que estão afetados pela crise. Deixa eu tirar uma dúvida. Historicamente, nós aqui, quando a gente estuda economia, a gente aprende que se você aumentar dinheiro de circulação do ambiente econômico, isso pode ser inflacionário. Então, como eu posso diminuir a inflação colocando mais dinheiro no sistema econômico? Não era muito mais viável fazer um fundo estabilizador? Com esse fundo estabilizador, chegava para a Petrobras. Petrobras, quanto é essa gasolina? Vamos chutar um exemplo, tá? R$1. Olha, eu pago 20 e 80 centavos você cobra do público. Então, já vai diminuir 20 centavos. É o número chutado só para poder dar o exemplo. Isso não seria uma maneira mais eficaz, mais na raiz, do que distribuir dinheiro somente para um grupo de categoria, que esse dinheiro não vai diminuir a inflação? Ele pode até sim gerar inflação a médio prazo? A redução dos preços dos combustíveis foi feita por outra via, que é o enquadramento de combustíveis e energia como bens essenciais à população, e que de fato são. Então, nós veremos ainda a redução de preços da fatura de energia das pessoas. As próximas faturas virão menores, o preço da gasolina já baixou, do etanol já baixou, e o diesel não, porque o diesel já tinha alíquota menor do que 17% nos estados. Então, nós temos um reflexo importante já de redução de preços, e com esses auxílios vamos conseguir um ambiente de recuperação de poder aquisitivo das famílias mais carentes. Estamos gerando muitos empregos, estamos crescendo economicamente, o país vai numa direção acertada na economia, mas, infelizmente, o momento é muito difícil para as famílias que têm menor renda, né? As oportunidades para elas também não são tantas, embora está caindo o desemprego, mas as ofertas de vagas são para pessoas que têm qualificação,
Então, nós estamos num momento de crescimento da economia, estamos num momento em que tudo parece num cenário de recuperação, mas o socorro a esses carentes ele é muito importante nesse momento e não está sendo feito só no Brasil, está sendo feito em outros países que não têm eleição nesse momento. O importante é que o governo aguardou ter recursos arrecadados para fazer essas medidas. Poderia ter feito lá em janeiro, olhando para o endividamento em função da emergência e socorrer as pessoas, como foi feito durante a pandemia. Nós sacamos a descoberto para dar o auxílio emergencial. Agora não, agora nós estamos aplicando recursos já arrecadados. Isso, eu tenho certeza, o mercado perceberá como uma atitude responsável do governo e nós teremos menos sofrimento das nossas famílias neste período que estamos passando ainda de incertezas de quais serão as repercussões na economia da continuidade da guerra da Rússia e da Ucrânia. E também agora instabilidade no Reino Unido, no governo. Sempre tem vários fatos novos aí que acontecem e que afetam o humor dos investidores. Deputado, queria entender, então, quando os auxílios devem estar à disposição da população, assim que ocorrer todo o processo? Bem, os taxistas já são cadastrados na Caixa Econômica, mas não tem ainda uma definição de valores por taxista. Os caminhoneiros estão cadastrados, 650 mil. Assim que tiver recursos disponíveis, alguns dias de processamento poderão disponibilizar o recurso. O Bolsa Família também está em absoluto pleno vigor, é só alterar o valor e as pessoas receberão nas datas previstas o seu recurso já com o aumento. A questão do idoso, do pagamento do transporte gratuito do idoso, para evitar que as tarifas de ônibus subam em função do aumento dos combustíveis, também é uma medida que tem uma fórmula, embora fosse exigido a comprovação do transporte dos idosos, porque muitos municípios têm bilhetagem para os idosos, mesmo que seja gratuita, a gente sabe exatamente quantos idosos todo dia usam o transporte coletivo, mas a PEC está dizendo para pagar por estimativa de idosos em cada cidade. Então também não é uma equação difícil, porque os dados do IBGE já confirmam essa questão. E o auxílio, o programa Alimenta Brasil também é um programa que recebe mais recursos, compra mais do produtor familiar, da agricultura familiar e entrega para as pessoas carentes. Então eu não vejo dificuldade na implementação de nenhuma das medidas, a que ainda precisa de uma elaboração é a dos taxistas. As demais são de aplicação imediata e vamos ter efeito rápido para a população. Líder, e dos motoristas de aplicativo? Motoristas de aplicativos não entraram na PEC, a PEC foi aprovada, vai ser aprovada amanhã exatamente no mesmo texto do Senado, que é o que foi apresentado pelo relator. Então não vai ter alterações? Não haverá atendimento para nenhuma outra categoria. A decisão que tomamos no Colégio de Líderes segunda-feira foi votar exatamente o texto do Senado para que a gente possa promulgar imediatamente a PEC e as pessoas possam receber o quanto antes o socorro que estão precisando nessa emergência. Gani vai fazer a última pergunta aqui para a gente encerrar. Por que não os motoristas de aplicativo? Isso não gera um tipo de distorção, deputado? Olha, os taxistas não estavam previstos no texto. Eles entraram no texto na última hora, lá do Senado. E foi feito só taxistas. Eu não acompanhei a votação do Senado, porque só incluíram taxistas. O fato é que agora não dá mais para mexer. A gente não tem mais espaço fiscal e também não queremos que a PEC tenha que voltar para o Senado, ser votada de novo em dois turnos. Queremos encerrar já esta semana a votação, amanhã, e colocar a PEC em promulgação. Então, este é o projeto. Lembrando que o Brasil, no governo Bolsonaro, investiu muito em infraestrutura. Eu falei do leilão das linhas de transmissão, com 40% de deságio, portanto, a conta de luz para o futuro vai ser mais barata. 20 mil quilômetros de ferrovias estão contratados em projeto e elaboração, várias rodovias concessionadas, portos, aeroportos,
bilhões, mas muitos bilhões de reais estarão sendo investidos nos próximos anos, gerando emprego e oportunidade para os nossos jovens e impostos para a nação brasileira. Então, o país está muito, apesar da pandemia e da guerra, o país está no caminho certo e as pessoas que observam os dados macroeconômicos percebem claramente que nós estamos reduzindo o desemprego, estamos aumentando o crescimento da economia e que estamos no rumo certo para um Brasil cada vez melhor e mais justo para toda a população. Agradecer imensamente ao deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, pela sua disposição. Sei que sua agenda é super cheia e foi muito esclarecedor. A gente que é um canal focado no mercado financeiro, economia, essas questões impactam muito no mercado e foi tudo muito esclarecedor aqui para os nossos investidores, para o nosso público. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada. Então, esclarecidas as questões ali da PEC, então, segundo o deputado, devem ser votados ali nos 2 turnos, deve ser aprovada, já tem a maioria ali, as negociações estão muito encaixadas. A gente vai continuar acompanhando todas essas questões.